Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Vila Nova de Paiva para falarmos com o treinador do Paivense, Jorge Paiva. Muito obrigado por aceder ao convite de participar nesta entrevista da semana, nesta parceria com a Rádio Lafões e o site Sport Viseu. Começamos por falar no último jogo, em que o Paivense defrontou a equipa do líder do campeonato, que foi líder com esta vitória. Como é que aconteceu esse jogo? Como é que aconteceu essa derrota perante o Lusitano de Vildominhos? O Lusitano de Vildominhos é a melhor equipa deste campeonato? Não vou colocar, não podemos colocar, tanto partindo já do fim da sua pergunta, colocar as coisas dessa forma. Há equipes e é notório que na tabela classificativa tem acontecido, a liderança tem sido alternada entre o Sátão, o Moimenta da Beira, o Vildominhos e o Castro Daire. Convenhamos e teremos que fazer o relato correto. Se elas são alternadas é porque há alguma igualdade no meio daquilo que é o potencial. Talvez, e de uma forma hipotética, o Vildominhos tem soluções, a apresentação é sedentárias, na forma às vezes um pouco confusa, como consegue colocar os jogadores em campo, não pelo posicionamento, nem pela forma tática e posicional como possa colocar os jogadores, mas sim uma vez jogando com os jogadores, outra vez jogando com outros. Talvez não seja fácil administrar um plantel onde a igualdade de valores é notória. Se vocês repararem, uma vez joga o Jorge Braz, outra vez joga o René, uma vez joga o Belo, outra vez joga o outro lateral esquerdo, uma vez joga o Álvaro a médio defensivo, outra vez joga em paralelo, em duplo pivô defensivo com o Emanuel, uma vez o Emanuel joga, outra vez não joga, uma vez joga o Toipa, outra vez joga outro extremo, quer dizer, há uma alternação de jogadores que faz com que talvez as dinâmicas constantes e assumidas pelos jogadores num domingo e num dia-a-dia talvez não sejam assumidas da mesma forma. No entanto, eu quero dizer que o jogo foi excelente, foi uma tarde de inverno, como toda a gente presenciou, não só naquele campo como no outro, muita água, relva pesada, era exigível em termos físicos que as equipes se encontrassem bem. Eu posso dizer que a minha equipa em termos físicos deu uma resposta muito forte e cabal daquilo que é capaz de fazer, apesar de treinarmos menos do que os outros. Nós temos um déficit de treino em relação aos outros, e vocês, se quiserem presenciar hoje um pouco isto, faltam-me jogadores, mas na terça-feira dou uma média de 10 unidades, portanto 10 jogadores de treino, não tenho mais, e depois só à quinta e sexta-feira, portanto tenho uma média de 1,5 por 2 treinos que eu tenho por atleta, mas estiveram muito bem. O Vildominhos foi uma equipe que soube perfeitamente durante o jogo aproveitar os nossos erros, foram erros individuais, mas ressalvamos aquilo que normalmente é futebol. Sem erros individuais não há golos, e naqueles que talvez, e aqui foi notório mais e saltou à vista, foi que os jogadores que normalmente nós mais confiamos foram aqueles que na verdade falharam. O Vildominhos aí aproveitou, nós fizemos uma segunda parte bastante forte, com mais posse de bola, com mais pressionantes, mais bolas paradas, mais livres, mais cantos, mas não conseguimos chegar lá. Uma vez por falta de perícia do nosso lado, outra vez também pela capacidade voluntária como os jogadores do Vildominhos se bateram e conseguiram aguentar bem o resultado até ao fim. Eles sabiam que era difícil, porque normalmente nós e o Paivense em Vildominhos tem um historial muito forte de vitórias. A curiosidade disto é que o Vildominhos também o faz em Vila Nova de Paiva. Há aqui uma troca de resultados, onde o fator casa muitas das vezes é diminuído. E portanto chegamos ao fim do jogo com um azedo na boca, sabendo perfeitamente que eles eram os líderes e são os grandes candidatos à vitória, mas que nós podíamos perfeitamente ter pontuado e foi a intenção nossa, chegar lá e trabalhar para os 3 pontos. Há quem diga que este é um campeonato atípico. Concorda com esta afirmação sobre esta época da divisão de honra? Olha, o meu amigo, antes de começar a entrevista, perguntou-me se havia algum assunto que não quisesse que tocasse. Eu digo assim, eu digo a todos aquilo que é esta imprensa que normalmente é regional e que vocês fazem por carolice, são já profissionais, outros por carolice, mas é necessário, são vocês que divulgam as ideias das pessoas, são vocês que de certa forma dão profundidade e algumas ideias àqueles que são das associações, e a verdade você tocou num ponto que é extremamente importante, para mim é muito importante. Normalmente a associação é uma aglomeração de clubes associados de uma forma organizada e que fazem, por sua vez, fazem uma associação e dão a regra a tudo aquilo e é na constituição dos campeonatos, e havendo Conselho de Disciplina e Conselhos Técnicos e propriamente Conselhos de Arbitragem. Toda essa organização depois é discutida nestes tempos quentes, é discutida em Assembleia e aqui é que os diretores da Assembleia, os diretores da Associação têm toda a razão. As coisas são discutidas em Assembleia e os clubes
primam pela ausência das assembleias. E depois querem discutir e não há de fazer, não têm pé para discutir e deviam estar presentes. Aqui a razão vai toda para a associação, mas devemos ressalvar, deve ser com muita antecedência, os pontos serem discutidos e não apanhar de surpresa as pessoas numa assembleia, nomeadamente porque não convidar treinadores a discutirem aquilo que são os calendários? Porque não convidar treinadores aquilo que é a constituição dos campeonatos? Eu acho que isto é extremamente grave. Fazer-se um campeonato é de ser 7 clubes. Isto é 7 clubes que descem. Por mais que você me possa argumentar, são 7. Aquilo está tudo explicado. Não tem nada que saber. Todos os clubes da Associação de Futebol de Viseu vão regressar, com exceção do Académico e do Sinfãs, que estão numa luta. Porque o Penalva de Castelo está numa situação de entrar na pool de subida, mas jamais vai chegar a ele. Sabemos perfeitamente, inclusive as pessoas de Penalva de Castelo sabem disso. Estão-se a preparar para se colocarem novamente num campeonato futuro de distrital para virem novamente depois à segunda vez. E aqui é que reside isto tudo. Porque não um campeonato de adaptação a tudo isto? E este contrassenso. Porque não o campeonato ter 18 clubes? Numa situação de adaptação e contínua. 18 clubes este campeonato. Fazendo este estrangulamento de 7 clubes é terrível. Causa pressão. E há clubes que, quando baixa a divisão, desistem. Pura e simplesmente desistem. Porque as dificuldades financeiras são muitas. Se colocarmos a descida como sendo um facto, essa situação desportiva acumulada à financeira, há uma desistência. Note bem que a financeira do Val de Sousa desistiu. Uma situação só financeira. E leva muito isto. A Associação de Futebol de Viseu tem 2 séries na primeira distrital, que eles chamam primeira distrital, salvo erro é 10 clubes de cada série. Exato. Porque é que nós não fazemos 18? Só uma divisão em cada. Não me venha com poupanças de combustível e de gasóleo, que ninguém reclamou isso. Isso é uma falsa questão. Discutam isso com os treinadores. Deem competitividade àquilo que tem que ser, porque o futebol é para a competitividade. E nós, tecnicamente, temos que discutir isto. E devíamos discutir isto. Eu posso dizer que talvez seja um privilegiado na discussão destas coisas, porque há um diretor da Associação de Futebol de Viseu, é mais que um, há mais que um, São de Vila Nova de Paiva, nós não tiramos dividendos nenhum disso. Absolutamente nenhum disso. Já agora, o meu amigo Vítor Pinto também é de Vila Nova de Paiva. Portanto, a Associação de Futebol de Viseu tem muita representação em relação a Vila Nova de Paiva. Para aqueles que estão sempre à espera da suspeita, dou-lhes mais qualquer coisa. Mas para aqueles que acreditam na verdade, têm aqui a verdade sem esconder absolutamente nada. E são pessoas extremamente competentes e que de vez em quando não gostam de trocar ideias comigo. Eu dou as minhas ideias, elas na verdade nunca vingaram. São eles que me procuram para a ideia, mas nunca vingaram. Porque depois, entretanto, na Associação de Futebol de Viseu, a Assembleia é constituída por todos os clubes, todos eles, mas, como eu lhe dizia inicialmente, primam pela ausência, estão 2 ou 3 clubes, aceitam tudo o que colocarem na mesa e pronto, está tudo bem. Há outras questões quentes que eu espero que durante a entrevista também tenha levantado isto. Portanto, de uma forma muito assente, este campeonato você dizia-me que era atípico. Extremamente atípico. Para que a pressão disto de 7 campeonatos? Um campeonato completamente de adaptação àquilo que vai ser os nacionais. Vêm 5 clubes dos campeonatos nacionais, com três que vão descer obrigatoriamente, podem são 8. Novamente, depois há a flutuação do outro jogador, do outro clube, são 7. Mas isto é assente. Então, e o que é que falta e o que é que se pode fazer, se é que nesta altura já não se pode fazer nada porque os regulamentos são aprovados? Teria que se fazer. O que é que ainda se pode fazer ou o que é que falta fazer? O que devia fazer... É o dirigismo que está mal. O dirigismo, na verdade, é feito todo muito à pressa e de uma forma, isto é evidente, nós somos todos amadores. Mas queremos ver a nossa equipa a jogar ao domingo e o resto. E pronto, e acabou um bocado isso, porque o diretor e as direções são constituídas todas à pressa, muito à pressa. E aquilo que é discutir coisas quentes do futebol é a administração do futebol. Nós podíamos chegar um bocadinho mais longe, por exemplo, e tudo aquilo que está a fazer, o arrumo dos campeonatos nacionais está péssimo. Está péssimo. Isto não é nada. Acabar com aquilo. Eu, quando era jovem, que jogava a bola, havia primeira divisão nacional, segunda divisão nacional, terceira divisão nacional. Repare bem, nessa altura, ir à terceira divisão nacional era extremamente difícil, porque todo e qualquer clube que fosse lá, no ano que baixasse, acabava como clube. Eu posso dizer que o Carvalhais era uma equipe que foi à terceira nacional e teve enormes dificuldades, andando de uma forma muito, muito tremida e depois acabando e recomeçando. Eu posso dizer que o São Pedro Sul chegou lá e aconteceu igual. O Carvalhais fez 7, 8 pontos, o São Pedro Sul fez 8, 9, 10 pontos e não faziam mais. Porque os níveis de competitividade eram extremamente elevados para aquilo que era a terceira da Associação de Futebol de Viseu e outras. Porque a terceira divisão naquela altura era muito profissionalizada. Estou-lhe a contar isto há 30 anos atrás, meu amigo. Há 30 anos, há 20 anos atrás. Depois, por sua vez, fez uma forma diferente do futebol, arrumou-se criando mais uma divisão, daí vir a segunda B,
E quando se aconteceu isso, eu treinei na segunda, como vocês sabem, na terceira e na segunda nacional, e aí o rumo era mais uma divisão. A terceira divisão era a filtragem e a pré-preparação para aquilo que era, que nem a pré-escola, para aquilo que era mais o futebol a sério, que era a segunda B, um pré-profissional e depois sim, a divisão de honra, que era o profissionalismo. E posso dizer que participava de um campeonato de 16 clubes, extremamente competitivo, foi aí que o Sátão subiu de divisão, extremamente competitivo, onde baixavam 4 clubes em 16 por série. Mas depois um iluminado achou que isto não estava bem e alargou a mais séries e deu cabo disto tudo, completamente disto tudo. Repare bem, é simpático um clube, ou será que isto é algum quê de verdade, algum quê de desportivismo, um clube ganhar a sua série na segunda B e não subir divisão? É preciso que um treinador, este senhor que hoje que é o treinador do Académico, o Filipe Moreira, já 2 vezes que esteve para subir divisão e não conseguiu, ganhou a sua série e não subiu divisão, e é de certa forma um treinador perseguido pelo fatalismo de não subir divisão, quando no fundo ele fez 2 épocas conseguidas. Estou-lhe a falar do Olivais e Moscavide, estou-lhe a falar propriamente do Tondela. Repare bem, há questões que custam, só para não sei, o Tondela foi o Oriental, aqui ressalvo uma situação. Há questões que custam, portanto, há que dar verdade a isto tudo. Porquê não discutir estas questões como deve ser? E aqui ressalva a Associação de Futebol de Viseu, não aprovou este próximo calendário e este novo formulário dos campeonatos nacionais, porque na verdade não tem nada de desportivismo. Se nós olharmos aqui que é o panorama internacional, todos os grandes e as grandes potências do futebol não têm essas divisões que nós vamos colocar, têm mais divisões, porque é como todos nós não vamos passar da escola primária para a universidade. Será que é possível? Repara bem, tudo anda aí engalinhado para tentar subir divisão. Quando chegar à segunda B, vão ver o que é que vai acontecer. É profissionalismo puro. Estou-lhe a falar com conhecimento de causa. Os clubes não estão minimamente preparados para chegar lá. O distrito não está preparado Não está preparado para chegar lá. E a terceira divisão, repare bem, o São Pedro Sul, a época passada, nomeadamente o seu local de trabalho, repare bem, fez uma época espetacular. Uma equipe trabalhada. Uma equipe, de certa forma, estava estimulada para o seu campeonato, permanecendo naquela divisão. Achava a terra, nomeadamente o Conselho de São Pedro Sul, a direção, o seu município, que estava colocada na terceira divisão, correspondente à sua dimensão como Conselho. Acabaram com essa situação. Claro que o São Pedro Sul está completamente preparado para ser divisão, que sabe o que vai acontecer. Isto é decepcionante para as pessoas, é decepcionante. Ninguém vai beneficiar com isso, mas a Associação de Futebol de Viseu vai ficar com um bom campeonato. Não chega. Porque depois que todo o clube que subir à segunda B, certamente já está outra vez, novamente o túmulo está Há uma preparado diferença para muito grande entre... É porque a laje é enormíssima, enormíssima. Falo por conhecimento de causa, meu amigo. Nós, quando temos conhecimento de causa disto, sabemos o que estamos a dizer. E aqui é que falta. Esta diferença que vai entre a parte técnica e a administrativa, falta imenso. E o futebol nacional está a ser atropelado por pessoas que, na verdade, trabalham isto em part-times e esquecem muito as opiniões técnicas. Não sou eu só, o Jorge Paiva, somos muitos que falamos disso. E não temos problema em assumir isto para pessoas mais cotadas, mesmo a nível nacional. Felizmente conheci essas pessoas e falei com elas à vontade e gosto muito de ouvir. Porque todos nós que gostamos de ouvir somos inteligentes, estamos preparados para ter novas ideias. E eu ouvir, para mim, é extremamente importante. Esta segunda divisão nacional, e olhando para o distrito... temos, por exemplo, o Lusitano de Vilmoinhos, Moimenta, Sátão, Castro Daire. Acha que uma subida destes clubes é para ir e voltar novamente? Eu penso que sim. Se ouço falar que determinados clubes têm dificuldades financeiras, muitas das vezes, e repare bem, nós ficamos com uma realidade, voltando um bocadinho atrás, é assim, nós temos a noção que a realidade da segunda nacional são clubes que já com muita cotação. Posso dizer que defrontávamos Covilhã, Torriense, Caldas da Rainha, jogamos primeiramente por acaso com o Operário dos Açores, Pampilhosa, e entre estes clubes, entre outros clubes também nomeados, Nadia e companhia, são clubes que têm já os seus hábitos de irem à segunda B e alguns à segunda de honra, nota bem, e à segunda de honra, à segunda nacional e à segunda de honra. O que lhes deu já uma condição e um elan propriamente de estar com à vontade nos campeonatos nacionais, terem a qualidade de se arrumarem administrativamente, terem a qualidade de se protegerem financeiramente para depois poderem lançar-se no campo desportivo. Não têm esse problema. Só se vir o Torriense, o que é que lhe diz o Torriense? É o nome nacional. Não é? Você ouvir falar Covilhã, é o nome nacional.
E tudo isto dá-lhe à vontade. Nós não temos esses clubes. O Lusitano de Vilminhos tem um historial fenomenal daquilo que é o nosso desporto distrital. Mas a vivência do Vilminhos é a terceira nacional. E já lá vem uns anos. Se me perguntar o que é o Castro Tordeira, poderia lhe dizer, e apesar de eu apoiar toda aquela gente que gosta de ganhar, e acho muito bem, gosta de ganhar, mas eu duvido um pouco das questões. Porque o Castro Tordeira, quando teve uma situação positiva naquilo que foi o campeonato nacional, a seguir desistiu como clube. Está presente na nossa memória essa situação. Na verdade, é bonito que as pessoas vão. Mas esta decalagem que foi criada em termos administrativos não é bom para a ambição dessas mesmas pessoas. Seria bonito irem à terceira nacional, aí sim, as equipes têm condições para ficar. E não é por acaso que a Associação de Futebol de Viseu tem 5 clubes no terceiro escalão, o que é fenomenal, o que diz da evolução do futebol distrital na projeção nos campeonatos nacionais, e que vai acabar, isso vai acabar. E o que não é bom para ninguém, porque nós temos, todos os nossos clubes têm que ter uma possibilidade de progredir de uma forma sustentada, a todos os níveis sustentada, para depois se poderem projetar no futuro. E não vamos ter como uma massa associativa com 100 pessoas, 200 pessoas, dizer e agora vamos ser um grande clube a nível nacional. É não ser o Arouca que tem um senhor que gosta de futebol e que dá tudo o que tem do bolso dele para projetar a terra dele e o clube que ele acha que é um sonho um dia ir à Primeira Nacional. Ninguém certamente é tão louco que possa fazer isto. Portanto, para mim é um crime desportivo. Caindo no Distrito de Viseu e o que é a realidade do Distrito agora, em relação a esta diferença que há, já mesmo a nível de estruturas de divisão de honra e terceira divisão nacional, encaixam-se os jogadores que estão no Nacional na divisão de honra e nas atuais condições que os clubes do Distrital têm? Olha, eu posso dizer, há aqui pequenas coisas que deviam ser discutidas e penso eu, no mínimo falamos delas, o que é bom. Como eu dizia inicialmente, vocês levam longe, hoje vão levar a imagem em tempos passados e no futuro levam a palavra, o que é muito bom. É mais importante a palavra que a imagem. A imagem se calhar até é bonita, ver um rapaz bonito, agora também já não sou tanto, não é? Mas era um bocado assim. O que eu lhe posso dizer é que o equipamento desportivo subiu de uma qualidade impressionante. Você hoje está aqui num mini anfiteatro onde nos dá o prazer de estar a fazer uma entrevista. Antigamente nós levávamos para o meio onde estavam as chuteiras, as camisolas e você fazia ali qualquer coisa, não tinha outra hipótese. Mas há equipamentos de grande qualidade. O Moimenta Tabeira tem equipamento de grande qualidade. Sernancelho tem bom equipamento. Rezende tem belíssimo equipamento. Nós hoje estamos presentes só 2 campos pelados. Salvo erro, 2 campos pelados. O que isto diz do nível do equipamento. Portanto, as equipes melhoraram, ou melhor, os clubes melhoraram imenso. Os municípios investiram imenso. Hoje a relva sintética e natural está instalada no Distrito de Viseu e quase pelo país inteiro. Mas depois vêm estas anomalias, completamente anomalias, daquilo que é a administração do futebol. Isto é que está tudo errado. E estes jovens, quando vêm da terceira nacional, da segunda vez para a distrital, sentem-se defraudados. Porquê? Porque é verdade, é que desportivamente nem todos os jogadores estão ao mesmo nível, porque baixam em termos de unidade de treino baixa, volume de treino baixa, e então o nível competitivo não é tão forte. Eu admito perfeitamente que o Vilminhos tem 5, 6 jogadores. Repare bem, um exemplo, o Álvaro veio da segunda vez numa equipe que está para lutar de divisão, o Álvaro, para jogar na distrital. E ele não se sente, nota-se que ali há algo em termos de ambição, tem que ser tocado de forma diferente para pôr cá fora o que tem. O Listra, o Belo, o Marco, é dos jogadores. O Luís Cardoso veio como ponta de lança do Académico para ser o ponta de lança do Castro Tordeira, note bem. Há aqui uma decalagem, e eu posso dizer que sentia um bocadinho, pois adaptei-me, porque para mim futebol é em qualquer parte do mundo, é na China, como diz o professor Anel Vingada, futebol é em qualquer parte do mundo, e João Pacheco, nós estamos preparados para fazer futebol em qualquer lado. A partir do momento que a gente gosta, faz. Mas é evidente que o futebol de alta qualidade, todos nós gostamos de estar lá. E, portanto, esta diferença é notória. Mas é evidente que os níveis depois, começamos a olhar e há gente de qualidade na distrital. Agora, ela está, de certa forma, desfasada daquilo que é a competição. Mas é que o jogador, quando entra nos nacionais, tem consciência desportiva. Ele protege-se muito mais. Chega à sexta-feira, resguarda-se um bocadinho. Chega ao sábado, resguarda-se mais. E o miúdo da distrital tem a consciência que jogar futebol é ganhar meia dúzia de tostões, que são tantos como ganha no nacional, e pura e simplesmente ir ver os hi-fi, os indies, e propriamente ir ver os chutes e pontapés, e agora ao domingo é mesmo chutes e pontapés. E falta-lhe essa consciência. Eu posso dizer que os meus atletas estão constantemente a cair em cima deles, precisamente pela falta de consciência. E muitas das vezes eu posso dizer que o nível físico da minha equipe, quando ela se resguarda, está ao nível dos melhores. Tenho a noção disso, dos melhores. Mas depois ao domingo já duvido se estará ou não, porque eu não sei como é que eles passaram o fim de semana. E como eu estou a falar muito. Devem falar muito. Porque é mesmo assim, o miúdo não encara o futebol com a mesma seriedade dos nacionais.
mais uma vez digo, estou a falar por experiência própria. Esta aqui é a diferença também. E a consciência, o caráter do jogador, que não tem a ver com o caráter de pessoa, isto é mais qualquer coisa, ele ser tocado de forma diferente como foi anteriormente o outro atleta que já passou por lá e sabe que tem que se resguardar, porque ao domingo há exigência. Tem que se correr, tem que se ter dinâmica, tem que se respeitar aquilo que ele próprio, depois a massa associativa e o emblema que ele carrega. E essa massa de jogadores que pode vir da terceira para o distrital não vem melhorar essa qualidade? Muito. E daí haver uma alteração às mentalidades e à maneira de se jogar o distrital? É evidente, nós procuramos sempre que esses jovens que vêm, alguns veteranos, outros jovens, que toquem um pouco os que estão ao lado, lhe mostrem alguma coisa. Porque há miúdos, e depois tocando-os de uma forma muito mais séria, há gente na distrital que pode ir longe. Há miúdos, eu tenho 2, 3 jogadores que podem fazer uma carreira muito engraçada nos campeonatos nacionais, porque são jogadores de qualidade, mas outros jogadores também o têm. Eu olho para aquele miúdo do Quaresma, um miúdo do Castro Daire, que vocês chamam Marcelo, não é? O Marcelo, acho que Alcunha é Quaresma. É um menino que tem qualidade técnica, é um menino que é rápido, é veloz, procura-se muito isso, é a característica que eu idealizo num atleta, que é a velocidade e a inteligência em movimento. Esse jogador podia ter feito um campeonato e foi convidado, foi um treinador, portanto, que alguém me veio perguntar e foi convidado para participar na 2ª Divisão Nacional como atleta. E esse menino recusou porque não sabia se podia ir, se não podia, e quando no fundo o menino tinha todas as condições para aparecer lá. Posso lhe dizer, o Marito é daqui, você vê alguma semelhança na forma de jogar entre o Marito que joga na Académica, é aquele que enterrou o Sporting na Taça de Portugal, e esse menino é de cá, com um orgulho de cá, está a ver? Porque ele também marcou o Sporting, os Sportingistas vão ficar com raiva. E então, note bem, eu orgulho, repara bem a semelhança em um jogo com um jogador com muita intensidade de jogo. Este menino muito forte no 1 para 1, este menino depois de encher um bocadinho, seria um caso sério nos campeonatos nacionais. Eu posso dizer que o Ludovic foi daqui que saiu. O Ludovic, no Feirense, quando passado deu brado nos campeonatos nacionais, foi daqui das nossas escolas que saiu, a quem o Paivense ainda recebeu uns dinheiros que melhorou para montarmos um ginásio. Repare bem, esses também saem da mesma massa, saem daqui. O Licá é um exemplo, o Licá saiu dos distritais, foi ao Social Lamas, e aí está. Eu posso dizer que a avançada do Torizense, quando jogava contra as minhas equipes, era Licá e o Éder do Braga. Repara, contra miúdos que hoje estão na distrital, o caso do Hélio está aí a jogar, o caso do Chico, o caso do Tó, do meu guarda-redes, o caso do Zé Luís, que também era o meu guarda-redes, está no Serrancinho, jogando num tocato lá com eles em alto rendimento, e repara bem, o Licá foi, o Éder foi, e os meus jogadores regressaram também pela idade, mas o potencial estava lá, foi trabalhado a dinâmicas muito fortes. Isto é extremamente importante, é estimulante para os jogadores, eu estou a ouvirem as minhas palavras, porque repare bem, isto é muito importante, eles saberem que se trabalharem forte, podem ter pela frente uma carreira desportiva muito interessante, onde eles vão buscar dividendos financeiros e não só, e até profissionais. Estamos numa altura onde a troca tem que acontecer. Eu jogo aí, mas tens que me arranjar emprego. Eu jogo aí, mas tens que me dar algo, muito mais do meu ordenado. Naquilo que é uma labuta constante hoje daquilo no profissionalismo, não só desportivo, mas no nosso dia-a-dia, é muito importante o atleta saber o que quer. Tá? Há aqui uma acumulação de ideias, onde às vezes os atletas não se sabem colocar, mas este para mim é um exemplo, mas há outros miúdos muito bons, há africanos aí a jogar de grande valor. Este campeonato está decidido quem são as equipas que vão descer? Olhando à tabela classificativa, note bem, temos o Paivense em 6º lugar, temos depois um Fornelos, que é para muitos uma surpresa neste campeonato, mas olhando para o lote de equipas que aqui estão, e há diferença que já há 10, 9 pontos para o cimo da tabela, para aqueles 4, acha que estão encontradas as equipas que... Pois aí é que está, o meu amigo tem uma mancha à cor daqueles que descem, os tais 4 clubes, mas acrescenta mais 3. Se lhe acrescentar mais 3, você veio uma barafunda maluca, e o que é que acontece? Nós tínhamos um conforto que perdemos nesses últimos 3 jogos, e sabemos perfeitamente que eu gosto de olhar para cima, mas nunca me esqueço de trás, nunca. É impossível esquecer, e é uma fase difícil que nós temos em termos de calendário. Nós perdemos aqui uma vantagem contra o Rezende, fomos surpreendidos, mas por culpa própria, e o Rezende, e aqui o elogio, sabe que eu sou anti-árbitro, mas o elogio, a melhor exibição que aconteceu da arbitragem foi precisamente no jogo Paivense-Rezende, onde o árbitro esteve espetacular, uma belíssima exibição, e perdemos, está a ver? É notório isso. Como é que o Jorge Paiva consegue elogiar um árbitro? Mas é verdade, não é? É verdade. Esta é uma verdade, não é crua, está a ver? E digo mais uma vez aos vossos microfones, nunca fui castigado com derrota, nunca na minha vida. É com vitórias e com empates, porque para mim o que é verdade, não há hipótese. E eles não aguentam muito isto.
Porque nós, quando estamos preparados mentalmente, aguentamos as coisas, mas quando não estamos preparados, basta uma pequena contestação, destabilizamos imediatamente. E eu gosto de gente forte. Quando trabalha comigo e quando está nos espetáculos esportivos, eu gosto de gente muito forte. É com caráter, é com caráter. É assim que a gente vai lá. E esta nossa base, os campeões assim trabalham de outra forma. Os falhados não, caem logo à primeira, está a perceber? E portanto nós temos que preparar. E então, como eu dizia, nessa pontuação, o Fornelos, na verdade, o Fornelos é uma equipe que as pessoas não lhe dão valor, mas tem muito valor. É uma equipe extremamente física, é muito física. E depois recebeu um guarda-redes que vem precisamente da segunda B. Lá está outro exemplo, que é o Padeiro, veio do Sinfãs, e o Padeiro tem sido a grande estabilidade. Depois recebeu os jogadores do Norte, do Norte, do Porto, da Associação de Futebol do Porto e dos Nacionais do Porto, o que lhe deu a uma equipe extremamente difícil de ser batida, muito difícil de ser batida. Entretanto, depois acontecem estas questões, porque o Sernancelho tem valor e ainda não apareceu, mas tem valor e ainda não apareceu, nomeadamente pela lesão também e pelo castigo do Zé Luís e do Luís Miguel, e depois há um lote de clubes que podem perfeitamente chegar à frente, portanto o campeonato ainda tem muito para dar. Muito para dar. Nós temos a noção, a minha equipe tem 26 pontos, que tem que chegar aos 40, 42 pontos. Pois, eu queria te perguntar onde é que se encaixa precisamente isso. A equipa do Paivense. A equipa do Paivense, pura e simplesmente, encaixava-se. Eu sempre tentei colocar o Paivense sempre entre as 7 primeiras equipes. E eu, quando regressei ao Paivense, o Paivense estava sempre numa situação aflitiva. Eu pedi à direção do Paivense, e fazendo um bocadinho de historial, que fosse buscar todos os miúdos que pertencem às nossas escolas, que andavam no Repedes, andavam no Académico e estavam no Cana Senhorim. E então fomos buscar todos estes miúdos, desde o Cota, desde o Paulo Parma, desde o miúdo o Parma, que é o central, o Sérgio, o Paulito, que do momento não está a jogar, o Miguel, que estava no Penalba de Castelo, e todos esses miúdos, foram cerca de 6 miúdos, que reunimos com os veteranos que temos, que continuam a ser o Rochinha, o Márcio, o Paulo Pires, o Nuno, o Bruno, jogadores que de certa forma já estão repetidos, as pessoas dizem, são sempre os mesmos, mas é um bocado, são miúdos que a gente vai tentando, são homens, vamos tentando prolongar a carreira deles, porque eles adoram este clube, e foram salvadores em um momento, porque aqui houve uma situação numa época em que a administração foi feita pelos jogadores, arrancaram com, e isto tem que se pagar tudo. Nós damos, não há benesse nenhum, eles ainda têm valor como futebolistas e têm imenso valor como homens. E juntando isto tudo, tentamos melhorar sempre a tabela classificativa. Isto aconteceu. Não sei se se recorda, há 4 anos, o Paivense na primeira volta fez 6 pontos, na segunda volta fez 34, ex-aequo com o São Pedro Sul, fomos a melhor equipe da segunda volta e ficamos em 9º lugar. No ano seguinte ficamos em 4º lugar. No ano seguinte ficamos em 4º lugar e agora ex-aequo com outro clube e agora estamos nesta luta feroz de colocarmos sempre entre os 7 primeiros. Este ano é um ano que não estou a ligar muito à tabela classificativa, pura e simplesmente queremos fixar mesmo nesta divisão. Para o ano seguinte, não haja dúvida. Depois de tantos erros também é uma verdade, mas não é só isto que eu procuro, é muito mais a estabilidade desportiva, para todos os clubes, não só para o meu. É que o ano seguinte, recebendo todos os clubes dos campeonatos nacionais, com exceção do Académico de Sinfãs, da Roçal, vai ser uma distrital extremamente forte. Porque há muita gente a querer subir a divisão. Está instalado um medo na segunda parte da tabela classificativa. É evidente que está. O Paivense tem esse medo. Você nota isso. O Paivense tem esse medo. O Paivense poderá estar, não está preocupado. Medo, entre aspas. Nem é apreensivo, mas pura e simplesmente está cauteloso nesta situação. Muito cauteloso. Pode ter a certeza que está muito cauteloso. E quem não tiver 40 pontos, pode ter a certeza que tem que estar mesmo cauteloso. Normalmente, e se você for aquilo que é o historial dos campeonatos, normalmente o nono classificado faz entre os 38 e os 40 pontos. Lá está o que eu lhe digo. É isto. Normalmente é isto. Porque em anos anteriores 30 pontos chegavam para manter. 30 pontos, por isso simplesmente você dizia que já estava tudo desenhado. Está a ver? Isto não vai ser assim. Portanto, talvez uma nova em relação àquilo, porque é fácil a gente olhamos, porque todas as pessoas olham para os jornais diários e veem a mancha, veem uma linha divisória dos que sobem e uma linha divisória dos que descem. É por realismo. Todos que não sabem, na terceira nacional, para a distrital, vão ser 10 clubes. Só sobem 2. Todos os restantes descem divisão. Isto é em glória como tudo. Isso não deve fazer desta forma. Faziam o rumo, mantendo a terceira nacional. Encurtavam as séries, faziam séries de 18 clubes e tudo seria lindo. E o futebol extremamente competitivo. Assim não. Falou-me aí há pouco num assunto que normalmente há muita gente que não gosta de tocar, que é na arbitragem, do que conhece, já tem um historial no Distrito de Viseu e no Nacional. Tem melhorado a arbitragem do Distrito? Olha, cada caso é um caso, mas eu posso dizer que de uma forma geral as coisas melhoraram. Também falo imenso com pessoas da arbitragem. Eles gostam de ouvir a minha opinião, como gostam de ouvir de outros treinadores, porque lá normalmente a filtragem, a triagem das coisas é lá em termos de opinião. E normalmente eu digo às pessoas, a todos aqueles que estão na arbitragem, nomeadamente o engenheiro Paes, um rapaz amigo,
um rapaz amigo meu não me põe lá árbitros para eu ganhar jogos. Eu muitas vezes peço, por favor, ao Paz, coloquem alguém para ganhar. Isso eu podia dizer que o Paz conversa de vez em quando comigo, ele está na formação dos árbitros, e a verdade é que há que dar também algum alento a estas pessoas, uma palavra de bem, porque tentam melhorar aquilo. O Paz, como foi jogador de futebol de boa qualidade, distrital ainda, nacional, e que depois foi árbitro, ele tem a capacidade de fazer uma leitura de campo superior à dos outros. Nós, quando alguém jogou à bola, para nós é muito melhor. Para nós é muito melhor do que aquele que só foi árbitro, porque não consegue viver as duas coisas. Entre a virilidade e a agressividade, muitas das vezes não consegue chegar lá. Entre aquilo que é a falta intencional e a malícia, ele não chega lá. Falta algo. Entre aquilo a manter um jogador em campo ou tirá-lo rapidamente, aquele que só foi árbitro muitas vezes não chega lá. E a primeira situação é manter os jogadores em campo. A partir do momento que ele quer aleijar alguém, deve sair imediatamente. E quem foi jogador sabe estes truques, sabe estas pequenas manhas, sabe que é malícia, então tira. E normalmente conversamos acerca disto. Melhoraram, há miúdos que melhoraram muito. Mas há outros que não adianta. Estão a bater em ferro frio, não chegam lá. Individualmente, não lhe posso dizer quem são. Sabe porquê? Porque eu não sei o nome de nenhum árbitro. Nenhum árbitro. Eu tenho, a partir desta condição, eu não cumprimento árbitros nenhum, porque eles fazem o papel dele, obrigatoriamente eu faço o meu. Não vou cumprimentá-lo primeiro para depois tratar de nomes a seguir. Não, a hipocrisia comigo não vive. Não cumprimento, mas à partida, até por respeito, o último árbitro que eu cumprimentei chamava-se David, alguém que tinha muito valor na Associação de Futebol de Viseu, que foi longe, um bocadinho longe, devia ter ido mais, talvez a estatura dele não lhe permitia, porque hoje é mesmo assim, sabe que o perfil físico conta muito na arbitragem. Os senhores da UEFA, da FIFA e da Associação Nacional de Árbitros conta muito, sabe? Isto conta muito. E os mais pequeninos têm que ser muito bons, senão não chegam lá. Isto conta muito, sabe? E então o que aconteceu? Cumprimentei o senhor, cumprimentei o jovem que fez uma belíssima exibição e ele respondeu-me desta forma: você hoje cumprimenta porque ganhou. Esse é o David, você não me conhece, por isso não me conhece. E só, ainda bem que o fez também, porque foi a primeira vez que cumprimentei e a última, ali acabou. Mas posso dizer que tem melhorado. Há escândalos. Outra questão que às vezes é incompreensível, posso dar 2 casos. Foi assinalado aqui, marcado penalti contra o Serrancelho e anulado o mesmo penalti numa situação que está nos vídeos, que estamos para perceber o porquê das questões. Marcou o penalti, mostrou o cartão amarelo ao jogador do Serrancelho e é interpretado pelo bandeirinha, depois a bola estar a dirigir à marca de penalti, estava fora de jogo. Uma bola parada, a bola sobrou, área, podemos ver pelas filmagens que não há ninguém. Poderá haver, hipoteticamente, alguém no segundo posto, não tem nada a ver com a zona de ação, uma leitura incompreensível do auxiliar, a quem o árbitro deu a prioridade na decisão, e erradamente prejudicou-nos nestas situações. Poderia dizer-lhe, quanto ao Lusitano Vilminhos aqui, que houve a coisa mais escandalosa do futebol, também já comunicada às pessoas responsáveis. Bola na linha divisória do meio campo, há um toque calcanhar de um jogador meu, isola o colega arranca no meio campo e vai. Corre 30 metros, corre precisamente 35 metros com bola, era o meu jogador, a bola e o guarda-redes do Vilmoinhos. Foi o que aconteceu, nomeadamente o Maló. Arrancou, o meu jogador ultrapassa o guarda-redes do Vilmoinhos, toca a bola para o golo, e quando ela está a dirigir, quando ela ultrapassa a linha do golo, portanto está para gritar golo, e toda a gente grita o golo, o bandeirinha que correu com o meu jogador levantou a bandeirola. Correu 35 metros que o meu jogador levantou a bandeirola. 35 metros, note bem, não 3 metros e meio. 35 metros. O árbitro ficou estupefato com a situação. Perguntou-lhe o que se tinha passado, dizia que era fora de jogo. Note bem, o árbitro ficou, não sabia como é que havia de escuser-se numa situação daquelas, anulou o golo que nos prejudicou, nos deu a derrota, está a perceber? Numa situação dessas. Poderia dizer-lhe que num jogo X, há uma bola que bate na mão de um jogador e o árbitro não assinalou o penalti. Está a ver? Não assinalou o penalti. Poderia-lhe dar essa situação. Mas, no cômputo geral, ninguém vai ouvir dizer o Jorge Paiva disse que ficou no lugar X por culpa dos árbitros. Não. Agora, caso a caso eu discuto. Tenho que discutir. Senão não tinha amor àquilo que eu faço, não tinha respeito pelos meus jogadores nem pelo meu clube. Tenho a necessidade de protestar quando as coisas não estarem bem. Isso deve-se dar, porque, repara bem, todo e qualquer treinador é responsabilidade pelas derrotas, mas não o deixam falar, não o deixam dirigir. Assim não chegamos a lado nenhum, porque cá está a tal situação. Há bocado disse, eu gosto de discutir. Campeão, é a campeão. Discutir, é falar sem problema nenhum. Eu digo falta, isto eu estou a ofendê-lo por dizer falta. Eu digo fora de jogo, isto estou a ofendê-lo, não vou ofender ninguém. E é nesta situação temos que crescer, temos que ter à vontade, porque você vê perfeitamente os grandes treinadores nacionais e os treinadores internacionais discutirem perfeitamente. E nos nacionais, sabe, meu amigo, no nacional nunca fui castigado, sabe? Nunca fui castigado. Tem alguma coisa que se diga, não tem? Subimos um bocado todos de nível. E há aqui gente com valor.
Basta com que eles estejam à vontade na competição, tudo se resolve bem. Normalmente eu digo sempre, quando eles vão fazer a chamada, começam a dizer, então o meu amigo está apreensivo, está apreensivo. E ele diz, não, está tudo bem. Não, está apreensivo, é um jogo de futebol, é só um jogo de futebol, não faz isso. Tá? Há outras questões que eu gostava de colocar. Há outras questões, não sei se quer aflorar muito, já o nosso tempo também não é muito, também o seu que ainda tem que treinar, mas alguma questão que ainda queira aflorar? Olha, assim, uma que é extremamente, já falamos dos campeonatos nacionais e você trouxe uma questão que é, e dos campeonatos distritais, que devia ser discutida, e já falamos o porquê destas questões. Portanto, para mim o rumo seria este: 18 clubes na segunda divisão, primeira, é aquilo que chama de divisão de honra, a primeira distrital, e tu teria um nível competitivo muito bom. A segunda, que eu chamo sempre de segunda divisão distrital, mas a primeira distrital, é decepcionante, que eu falo com os miúdos, começa muito mais tarde, não há competição, de repente já estão ali, depois o meu pulo não está nada, nas pulos nunca se vão buscar nada, está aprovado na terceira nacional que as pulos não dão nada. Todos os países têm pulo, descem de nível competitivo, todos os países, já falei isto há muitos anos, porque a pergunta que você me está a fazer, a Rádio Renascença a nível nacional colocou-me, quando eu treinava o Sátão, nos nacionais, colocou-me a mim e a todos os treinadores dos nacionais do Distrito de Viseu, e disse a mesma resposta, que pura e simplesmente as pessoas iam mudar, porque não dava nada às pulos, porque conheço de certa forma o campeonato, conheço isto à distância, mas os campeonatos nacionais, e depois naquilo que, portanto, aqui aponta sempre aquilo que eu penso, e iria melhorar, aquilo que para mim é extremamente importante, e ninguém liga, é a bola, é uma questão que eu bato-me com ela todos os dias. Não gosta da bola? Eu não. Não gosta da bola? Sabe, normalmente dizem assim, a Associação de Futebol de Viseu, por questões administrativas, financeiras, obriga os clubes a jogar, e aqui já vai, há aqui uma sequência em termos de perguntas que você me faz que vai terminar aqui. Você perguntou-me se os campeonatos estavam a subir de nível ou a baixar, se os jogadores vinham motivados dos nacionais para a distrital, se os equipamentos na verdade estavam a melhorar, e eu digo, está tudo a melhorar isso. Mas assim que entra a bola em campo, tudo fica decepcionado. Nós jogamos no domingo com uma bola que ela altera o peso sucessivamente, porque ela encharca. Esta bola, a Joma, é a mesma bola que jogávamos, idêntica à que jogávamos no ano passado e há 2 anos. Esta bola é uma bola dos anos 80, 90. Isto já não se joga. A aerodinâmica das bolas não está nestas marcas. Posso lhe dizer que nós descobrimos isto nos nacionais, que as grandes diferenças passavam pela bola. Quero ver uma coisa, no futebol, e num jogo de futebol pode faltar os jogadores, alguns jogadores podem faltar, pode faltar o árbitro, vamos buscar um árbitro à bancada, pode faltar os meios de divulgação, a imprensa escrita, radiofónica ou televisiva, e continua a haver um jogo de futebol. Mas se faltar a bola, você pode ter a certeza que não há jogo. Portanto, a bola é a questão mais importante que existe. E nós até dizemos, não vamos ao futebol, vamos à bola, dizemos só vamos à bola. E quando vamos à bola, normalmente as pessoas que me possam ouvir falar e a falar acerca daquilo que é o esférico, dizem e respondem todos da mesma forma. Ela é igual para os dois lados. Não, ela não é igual para os dois lados. Eu contraponho. Ela é má para os dois lados. Isto não é uma bola de futebol. E aqui uma chamada de atenção para aqui para um homem que eu respeito muito. O Vítor Pinto, é de Vila Nova de Paiva, hoje é o coordenador da Associação de Futebol de Viseu. Dão-lhe o nome que quiserem, secretário técnico, coordenador, o que quiserem. É um homem extremamente competente, muito, muito competente. Posso dizer até porque trabalhamos juntos. Ele foi meu colaborador, mas não era meu colaborador, era meu braço direito, trabalhávamos em simultâneo. Ele tem uma formação de alto rendimento na Universidade do Porto, Norte Bem. E ele sabe imenso de treino, metodologia de treino, ensinou-me tudo de metodologia de treino. Eu sou um aluno dele naquela metodologia de treino, e ele tem grandes responsabilidades na escolha desta bola, porque é a parte técnica que ele apreciou. Sei perfeitamente que está condicionado pela parte administrativa, isto é, esta bola deu dividendos à Associação de Futebol de Viseu. Deu equipamentos para as seleções e deu equipamentos para os árbitros. E nós estamos a levar com uma bola, normalmente vocês como repórteres não chegam àquilo que nós pretendemos. Os campeonatos nacionais, a bola dos campeonatos nacionais chama-se Nike. É a Nike. Repare bem, a Nike é uma bola que tem determinada dinâmica. Esta bola, a Joma, a dinâmica é 0. Eu tenho jogadores que não podem com a bola. Se nós olharmos a parte técnica, ela é feita da seguinte forma. Nós jogamos o futebol pela amplitude e pela profundidade, dominando de uma forma mais simples e mais trivial o passo curto e o passo longo. Com esta bola, ninguém domina o passo longo. Isto é uma bola de predominância de pelado. Quantos pelados temos na distrital? 2.
Todo jogador que me está a ouvir está a concordar comigo, todos aqueles que não sabem que está futebol pensam que eu sou lunático a falar disto. Quando nós treinamos sucessivamente, porque nós felizmente treinamos muito com as equipes das nacionais, e eles jogam com a bola Nike, e quando nós jogamos com a bola, repare bem, nós jogamos 10 minutos com a bola, os jogadores dos nacionais chutam a bola para fora, não a querem, e eram miúdos que vinham da distrital, rapazes que vinham da distrital, porque a diferença é abismal. E então você, quando faz uma filmagem, quantos golos vocês ao domingo apreciam a chutar de fora da área? Quantos? Meia dúzia deles. Com aquela bola, os níveis de qualidade de jogo aumentam sobremaneira. Eu vou dizer que bater nisto de bola tem muito que se diga. As pessoas que tecnicamente querem evoluir, evoluímos no treino, evoluímos no equipamento, queremos evoluir no dirigismo, pomos as coisas boas. Esta bola, queria ver o Cristiano Ronaldo a fazer aqueles golos em S, queria ver, em Z, não faz, não chuta estas bolas. É vergonhoso o que está a passar. Se os campeonatos nacionais são feitos, a Liga joga com a Adidas, os campeonatos da segunda B, da Federação, segunda e terceira divisão, jogam com a Nike, réplica, que não é original, réplica, nós afastamos-nos desses campeonatos. Para que é que nós temos bons relevados sintéticos e relevados naturais, se não nos dão os meios que queremos? Repare bem, então a mim convidam para ir para a Fórmula 1 e a conduzir um Fiat, defrontando Ferraris. É impossível. Esta analogia é para as pessoas pensarem. Deixem jogar os clubes com as bolas boas. Façam propostas a bolas boas, as coisas são melhores. Cá está uma pequena parte, que vocês talvez desconheçam, que faz com que os campeonatos distritais sejam cada vez mais aproximados dos nacionais. É só uma bola? Não, é a parte mais importante do jogo. Eu provo-lhe por A mais B que é a parte mais importante do jogo. É uma revolta muito grande que eu sinto em relação à bola. Muito grande. Mas muito grande, sabe o quê? Dou-lhe só este episódio. Um jogador meu, que vem dos nacionais e tem campeonatos sucessivos nos campeonatos nacionais, e ele também revoltado com a bola, porque é um belíssimo executante, tenho 4 ou 5 gestores de grande qualidade, e não lhe vou dizer que é a minha equipe. Por exemplo, o Lusitano de Vilmoinhos é uma equipe super favorecida em bolas de qualidade, em bolas com aerodinâmicas diferentes. São os engenheiros que trabalham estas aerodinâmicas, os materiais com que são aplicados, não é o Jorge Paiva, são pessoas com grande qualidade que trabalham isto. Vocês veem as filmagens, as bolas sendo testadas a grande nível, mas não vêm lá a Juma com uma réplica de 15 euros, vê bolas de grande qualidade. E repare bem, muita gente seria favorecida. E então o último episódio para encerrar isto, é que os miúdos da Associação de Futebol de Viseu, as seleções, carinhosamente trabalhadas e bem trabalhadas pelos jovens que trabalham lá, da educação física, estavam a trabalhar e o meu atleta abordou, porque conhece, e perguntou o porquê de nós estarmos a jogar com as bolas, estas bolas que não tinham qualidade nenhuma. E disseram que as bolas eram excelentes. E ele perguntou-lhe, ele respostou, então porquê é que tu estás a treinar com as bolas Adidas, que são da Federação Portuguesa de Futebol? Não teve resposta, como é evidente. Quer dizer, são boas para os outros, não são boas para nós. Melhorem estes pequenos pormenores, vão ver que a Distrital de Viseu vai levar grande qualidade. E não falta nada. As pessoas que estão na Associação de Futebol de Viseu, o Dr. Zé Alberto é uma pessoa extremamente competente. Está rodeada de gente extremamente competente. Só lhe falta uma coisa, é terem mais tempo para ouvir aqueles que na verdade estão por dentro do futebol. E o que é que falta para eles serem ouvidos? Talvez sensibilizar mais as pessoas. Eu aqui há tempos fiz uma pergunta com propósito para também perceber qual era a ideia. Será que o treinador não tem que ser um diretor para poder ser ouvido e ter o futebol, ter outra... Porque falou-me há pouco que os técnicos não eram ouvidos, que a presença era oficialmente, será que o treinador não tem que estar metido na estrutura para que possa... Talvez não é preciso a estrutura. Se colocar esta questão à Associação de Futebol de Viseu, nomeadamente o Presidente, ele disse, as portas estão abertas para todos. Mas as coisas não são feitas dessa forma, não é? Nós convocamos as pessoas, discutimos com elas, fazemos um colóquio, fazemos um seminário, trabalhamos, dizemos que as pessoas, ouvimos. Como disse há bocado, ouvir faz parte dos inteligentes. Ouvir faz parte dos inteligentes. Eu gosto imenso de ouvir. E não me considero inteligente, mas gosto muito de ouvir. E então, nesta questão, é mesmo isso. A proximidade das coisas faz evoluir isto tudo. Nós temos uma associação que é minimamente organizada. A tal questão da polícia, não também é a tal questão da polícia. Há inconsciência entre a polícia. Porquê o Ministro da Administração Interna acabar com a polícia no futebol? Porquê? Isto é perigoso, extremamente perigoso. Quer ver só uma parte onde há cá mais casos disciplinares? É no futsal ou é no futebol de 11? Pergunte aos diretores e eles dizem lá o que é que está a passar. Porquê? Porque não há polícia. Esta forma facultativa de meter polícia ou não é extremamente perigosa e deixa os campeonatos avançados. Mas queira que eu não tenha razão nisto, note bem, mas ninguém se senta à vontade. Porque o clube, quando estiver para baixar a divisão no momento de decisão, tudo fica louco.
Tudo fica eufórico e você sabe perfeitamente que na euforia pensa menos. Você vai um passo à frente, enquanto a farda dá respeito, dá distância, dá de certa forma o à vontade àqueles que estão a decidir, dá-lhe o à vontade de estarem melhor. Era uma entrevista que dava pano para mangas e tínhamos aqui muitos assuntos certo para treinar. Está o seu tempo também a escassear. Lançava-lhe só uma última pergunta, e mesmo a última. No próximo domingo vai ter mais um encontro com um dos líderes do campeonato, com o Castro Daire. O que é que acha deste jogo? Como é que está a ver este jogo? É um jogo de grau de dificuldade elevado, não é? Sabemos disso. Até é uma frase bonita, porque também dizem lá os da primeira divisão, quando falam para a televisão, o grau elevado. Eu digo assim, de grau, porque Castro Daire só pouco é de grau. É assim, o Castro Daire é uma equipe, como é evidente, está carregada de responsabilidades neste campeonato. Tem alguma apreensão, porque o último jogo também não nos correu bem. A pressão está de um lado lá ou está de um lado de cá? Está de um lado lá, mas eu também quero pressão para a minha equipe, porque eu vou com a intenção perfeitamente de discutir. Eles têm uma avançada extremamente perigosa, são jogadores que a gente conhece bem, e reforçada com aquilo que é o Luís Cardoso, certamente vai ser um jogo de nível do melhor que se pode jogar talvez nesta distrital, e não quero falar muito acerca deste jogo, porque normalmente eu gosto mais que a minha equipe concretize em campo do que provavelmente falar dela. Daquilo que eu arrumo tático do Castro Daire, eu conheço perfeitamente, também conheço a minha equipe, não há segredos em relação a isso, e espero que a gente consiga, de certa forma, tapar os melhores jogadores, e não é fácil tapar um jogador como o Marcelo, e como o Luís Cardoso, e como o Semedo, e Sami, com algum miúdo que é o extremo direito, Sani, são miúdos que jogam bem e são muito lineares na forma como o fazem, são diretos, vão de encontrar a linha, vão de encontrar aquilo que é a baliza, normalmente jogam de uma forma muito intencional sobre o último reduto defensivo, nomeadamente aqui sobre a linha defensiva, e depois, pura e simplesmente, é evidente, há coisas que no caso não rolam tão bem, tem dois laterais que têm um embalamento ofensivo bastante acentuado, tem miúdos no meio campo que são extremamente agressivos, e agora com o Nelson, mais um organizador de jogo, um jogador que joga por trás, tem qualidade, além dos aganchos, portanto, conhecendo perfeitamente o Castro Daire, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas não vamos lá provavelmente para dar os 3 pontos ao adversário, iremos sempre ser uma equipe bem arrumada, bem composta, ambiciosa, até porque nós estamos com alguma urgência em fazer mais pontos. Muito bem. O nosso tempo está também a esgotar, já vai longa esta entrevista, havia outros assuntos que talvez numa próxima oportunidade iremos abordar, outros assuntos do próprio foro interno do Paivense, mas fica o essencial desta entrevista com Jorge Paiva. Muito obrigado por aceder a este nosso convite e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Você nunca